Olá, OAB TV está no ar. No programa de hoje, vamos falar sobre os direitos dos trabalhadores na Paraíba, os desafios da advocacia trabalhista e a atuação da OAB Paraíba na defesa da cidadania e da justiça social. Nosso convidado é o advogado Dr. Diego Cabral, secretário-geral da OAB Paraíba no triênio 2025 a 2027, referência em direito do trabalho e na defesa dos direitos sociais em nosso estado. Acompanhe comigo, a partir de agora, OAB TV já está no ar. Hoje, em nosso programa, recebo aqui no estúdio o advogado trabalhista Diego Cabral, secretário-geral da OAB Paraíba. Doutor Diego, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Prazer todo meu, muito obrigado pelo convite e fico à disposição de vocês. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, que é o direito do trabalho. A gente sabe que existem duas vertentes, os direitos dos trabalhadores e o papel do empregador em tudo isso. As obrigações, os deveres, e são situações que afligem os empregadores, porque às vezes eles não sabem qual o seu limite, o que devem fazer. Nesse seu nicho, nesse seu ramo do direito que você escolheu para atuar, quais são os seus princípios e as informações mais importantes que você acha que deve ser passada para a população? Germana, o direito do trabalho está diretamente ligado ao direito social e à economia. Então, quando nós temos uma economia pujante, uma economia forte, nós temos vários postos de trabalho à disposição, consequentemente um mercado de trabalho aquecido e emprego para boa parte da população. Quando essa economia começa a ter maiores dificuldades, a gente começa a ter um nível de desemprego crescente, o que acaba ali afligindo as relações de trabalho. Mas dentro desse universo da relação de trabalho, que envolve tanto o trabalhador como o empregador, nós temos também um certo nível de desconhecimento, o que leva a descumprir uma série de direitos trabalhistas e o que leva por parte do empregador a erros banais que, se ele estivesse bem orientado, faria de forma correta, sem gastar mais. É importante deixar claro, tá certo? Então, tem alguns erros, tem algumas correções que você tem que fazer no contrato de trabalho que sequer custaria valores, investimentos. É apenas uma documentação adequada, uma informação à Receita Federal adequada, evitando uma série de multas. E você tem a boa vontade por parte do empregador de cumprir aquilo dali, mas muitas vezes falta o conhecimento. No seu dia a dia, quais são as informações básicas que um empregador deveria ter para evitar grandes problemas? Tentar, na medida do possível, cumprir a legislação e começa com a assinatura da carteira. É importante, e aqui a gente fala tanto para advogadas como para advogados, como principalmente para a sociedade de um modo geral. O direito do trabalho, ele se orienta por um mínimo existencial inegociável. Existe uma série de direitos que você consegue negociar, por exemplo, questão salarial, vou pagar X, vou pagar Y, isso tudo é questão de negociação com o seu funcionário. Mas tem um núcleo que ele é inegociável, e um deles é o registro do contrato perante a carteira de trabalho desse funcionário. Porque é muito comum você, ao receber os empregadores, escutar: mas eu não assinei essa carteira porque a pessoa não quis, porque tem um benefício, porque estava no seguro-desemprego, porque recebia um Bolsa Família, enfim. Não existe esse argumento para fins judiciais, porque o funcionário, ainda que ele queira trabalhar sem assinatura da carteira, ele não pode dispor daquele direito. Então, nós, na condição de analista daquela relação jurídica, a gente vê que o empregador até ia se dispor a fazer assinatura, mas acaba não fazendo por uma exigência do próprio funcionário. Então, a primeira dica e a básica, por mais que pareça óbvia, mas o óbvio também precisa ser dito, é: cumpra a legislação, não ceda a esses pedidos para que você fique dentro da legalidade. Nesses casos, o empregador pode se proteger enviando uma notificação para o empregado para ele trazer a carteira. Como é que o empregador pode se proteger diante dessas situações? Perfeito. A carteira de trabalho, ela é um direito do trabalhador, mas também é um direito do empregador a assinatura. Então, nós temos um ramo duplo de direitos e deveres que precisam ser observados. Na medida que o empregador
determina que o funcionário traga sua carteira de trabalho para fins de assinatura e o mesmo não traz, isso é passivo de penalidade, isso é passivo de advertência, isso é passivo de suspensão e até mesmo de justa causa. Mas você precisa se documentar, porque o que a gente vê na prática quando recebe essas ações é um vínculo trabalhista que durou ali 3 anos sem a carteira assinada e a pessoa diz, não, mas eu pedi a carteira e ele ou ela não trazia, mas você também deixou essa situação se perdurar por 3 anos. Então, é importante a gente ter atenção a essa entrada do início da relação para não ter problemas futuros. Doutor Diego, vivemos numa época da tecnologia e não podemos fugir disso. Cada dia mais as pessoas estão sendo contratadas de forma remota ou até mesmo híbrida. Como que o empregador pode se proteger e também o empregado? Como essa relação pode continuar de uma forma segura? É importante você tocar nesse tema porque nós falamos aqui para vários jovens e essa nova geração a gente entende que é uma geração que ela não tem tantas fronteiras. O trabalho remoto, o home office, ele permite que você geograficamente num local preste serviço para uma empresa que está em um local totalmente distinto. E isso faz com que você tenha que investir em capacitação, tenha que investir em conhecimento de novas línguas, tenha que investir na capacitação de tecnologia para que você fique mais atrativo para fora do espectro regional. Então você deixa de ser um trabalhador que ao modo antigo seria contratado dentro daquela região onde você mora ou que seja próximo da sua casa e passa a ser um trabalhador que pode ser contratado por qualquer lugar do país. A bem na verdade, a gente não pode aqui fantasiar e imaginar que essa realidade ela está à disposição de todo e qualquer trabalhador. Existe sim a desigualdade social, existem pessoas sem acesso à informação, sem acesso à internet, sem acesso a computador, sem acesso a meios tecnológicos e é preocupante para esse público, para esse nicho, a robotização que nós temos nos campos de trabalho que vem cada vez mais diminuindo a oportunidade de emprego e comprometendo essa mão de obra. Vamos falar agora de um assunto que parece ser distante de nós aqui, de João Pessoa, que é a capital. No interior da Paraíba ainda existem algumas situações, algumas relações trabalhistas precárias que se podem chegar a ser assemelhadas com a escravidão, como a OAB Paraíba, como os órgãos, as instituições estão agindo, estão atuando perante tudo isso? Excelente pergunta. Importante que a gente tenha uma nova roupagem sobre o que é escravidão. Aquela figura típica do trabalhador acorrentado no mourão, recebendo chibatadas, passando fome, ficando na chuva, no sol e no sereno, ela via de regra, está basicamente acabada. Mas nós temos a figura do trabalho análogo à escravidão. E o trabalho análogo à escravidão é aquele que, às vezes, até mesmo sem perceber que você está naquela situação, você coloca o trabalhador, ou você se coloca, ou você permanece naquilo que lhe foi imposto, de forma bastante degradante. E aí quer ver um exemplo, até em homenagem ao dia 27 de abril, que acabou de passar, que é o Dia Nacional dos Trabalhadores Domésticos, nós temos muitas atuações do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho de resgate a trabalhadores domésticos. Só para dar um dado, em 2022, por exemplo, 23 resgates foram feitos na Paraíba. São aquelas pessoas que estão há 30 anos, há 40 anos, que criaram mais de uma geração, disse, mas ela me criou, agora está criando meu filho, já vai criar meu neto. É como se fosse da família, mas esse como se fosse da família acaba acorrentando psicologicamente aquele trabalhador que recebe menos do que o salário mínimo, que trabalha 14 horas diárias, que trabalha de domingo a domingo, que abre mão da sua própria família para se integrar naquela outra família. E não existe isso de como se fosse da família, porque essa pessoa não está no inventário, não está na herança, a pessoa não está nas fotos da família. Quando se diz que ela está descansando no sofá, é no sofá da casa do empregador, não é no sofá da casa dela. E o Ministério Público do Trabalho tem uma atenção especial a esse tipo de situação, porque pode caracterizar, sim, um trabalho análogo à condição de escravo. Não se pode generalizar bem da verdade, porque a extensão do contrato de trabalho não transforma aquele trabalhador em escravo, tem que analisar o caso concreto, mas as questões culturais precisam ser transpostas para que você verifique se ali não é um caso de trabalho análogo à condição de escravo, porque se for, existe uma série de implicações, inclusive investigação por parte da Polícia Federal, que é quem tem a competência para investigar esse tipo de delito.
E eu acredito que o advogado trabalhista, o advogado que escolheu esse nicho, ele está precisando se adaptar às novas realidades do mundo moderno, a essas situações. Como você está lidando com todas essas modificações trabalhistas? O direito do trabalho, ele é sempre um ramo muito convidativo, principalmente para o jovem advogado. E aí a gente precisa deixar registrado aqui a eficiência do nosso TRT da 13ª Região. Basta lhe dizer que você pode pegar uma ação civil, distribuir numa vara comum da Justiça Comum e para ter a primeira audiência você vai demorar aí 10 meses, 12 meses. Você pegar uma ação trabalhista e protocolar na Justiça do Trabalho, você consegue a primeira audiência em 20 dias. Então, a diferença ela é gritante. No tribunal, nosso Tribunal do Trabalho demora aí 45 dias para julgar um processo. Então, essa velocidade atrai muitos jovens advogados para a área trabalhista, acaba sendo um nicho de mercado interessante, mas, como tudo na vida, nós precisamos estar em constante atualização e adaptação a essas novidades. Então, assim, a tecnologia chegou também na Justiça do Trabalho. Hoje nós convivemos aqui com a realidade de fazer audiências com advogados de todo o país. Então, assim, você também tem que buscar, e aí fala agora diretamente para a advocacia, aumentar seu horizonte para além da Paraíba, para você justamente ampliar o seu mercado de trabalho, assim como os outros colegas de fora também conseguem trabalhadores e empresas para advogar aqui. Então é um ramo excelente, convidativo, e fica o convite para aqueles que gostam da área saber, ter a certeza de que vocês estarão numa justiça muito eficiente e que colabora significativamente para a função do advogado. Então fica aí a dica para o jovem advogado, já de um advogado experiente. Vamos dar uma paradinha por aqui e no próximo bloco vamos aprofundar a discussão sobre casos reais, dicas para trabalhadores e a importância da orientação jurídica. Volto já. Chega junto, bora trocar uma ideia? No Câmara Jovem, a conversa é do seu jeito, leve, despojada, descontraída. Aqui a gente fala de empreendedorismo, cultura de rua, viagens, games, tecnologia, sexualidade, tudo que faz parte da sua vida. Câmara Jovem, conecta, inspira, transforma. Eu sou Helrison Alves e te espero toda quarta-feira às 7h30 no canal 6.2 TV Câmara João Pessoa. Você sabe quem é esse homem que está representado aqui, nessa escultura que fica em frente ao MEC? É o Paulo Freire. Já ouviu falar? Como é que é? Em meados da década de 60, uma experiência inédita chamou a atenção da imprensa brasileira e mundial para o interior do Rio Grande do Norte. Estava todo mundo querendo entender como 300 pessoas foram alfabetizadas em apenas 40 horas no município de Angicos. A experiência foi dirigida por Paulo Freire, na época um desconhecido, que a partir dali tornou-se o mais célebre educador brasileiro. Nascido em 1921, em Pernambuco, Paulo Régulos Neves Freire demonstrou desde cedo um grande interesse pelos temas ligados à educação e à luta contra o analfabetismo. Seu livro, Pedagogia do Oprimido, é a terceira obra mais citada em trabalhos acadêmicos de ciências sociais no mundo todo. Freire faleceu aos 75 anos, deixando um legado extenso e super respeitado. Foi o brasileiro mais homenageado da história, com pelo menos 35 títulos de doutor honoris causa de universidades da Europa e América. Em 13 de abril de 2012, foi sancionada a lei que declara Paulo Freire patrono da educação brasileira. Mas antes disso, em 2003, 12 de dezembro, o então ministro da Educação, Cristóvão Buarque, inaugurou este monumento aí, que homenageia o Freire. Esculpido por Henrique Gulgon, ele é todo construído em mosaico de mármores e granitos e reúne quase 1000 assinaturas de adultos recém-alfabetizados enviadas de todas as partes do país. O monumento a Paulo Freire tem a forma de um livro em pé e na lateral está gravada uma frase que representa bem a trajetória dele. Um homem que viveu para que os outros escrevessem.
como é que é? Fala, Pedrinho! Tá se mexendo tanto no celular por quê? É a lei, rapaz. Conhecer sei lá onde? Tenha calma, meu patrão. A lei é nova assistente virtual da Câmara. Como assim? Tudo que eu preciso saber sobre os vereadores, sobre as leis e muito mais, ela me responde aqui direto no zap. Rapaz, gostei. Pergunta lá aí sobre as leis de cuidados sanitários na Feira Livre. Chegou a Alê. É a Câmara no seu WhatsApp. Acesse agora. Acesse tudo. Câmara Municipal de João Pessoa. A Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para toda João Pessoa, o resgate do nosso centro. E tem conquistas na área de segurança, como a nova sede da Guarda Municipal, que vai ser bem aqui na antiga prefeitura. Além de mais delegacias, batalhões e câmeras de monitoramento. É mais policiamento nas ruas para deixar o centro mais seguro. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Estamos de volta com o nosso convidado, o advogado Dr. Diego Cabral. Vamos falar para o jovem advogado, esse que quer ingressar na área do direito trabalhista. Quais são os desafios que ele vai enfrentar, que ele vai ter pela frente? Para o jovem advogado que quer ingressar na área, a primeira orientação, isso serve para absolutamente qualquer área, é a capacitação. Afinal de contas, uma audiência trabalhista, ela é totalmente diferente de uma audiência civil, por exemplo. Então, em que pese no processo do trabalho utilizarmos também o Código de Processo Civil, isso é algo, nós temos várias particularidades que precisam ser respeitadas. Basta dizer, e acho importante registrar, que quase todo o rito do Código de Processo Civil que acontece em atos isolados, na Justiça do Trabalho isso acontece tudo dentro da audiência. Então, depois o ingresso da inicial, citação do reclamado, a gente vai para a audiência e acontece absolutamente toda a colheita da prova. Então é importante essa sua capacitação e para isso a OAB, cumprindo seu papel institucional, tem como seu braço educacional a Escola Superior de Advocacia, que constantemente oferta cursos de capacitação sobre audiências, sustentações orais, confeccionar petição inicial, contratos de trabalho, defesas na área trabalhista, assim como várias outras áreas. É importante porque a grande maioria desses cursos são, inclusive, gratuitos, são híbridos, porque ela tem o dever de interiorizar e chegar em todas as regiões, além de cursos presenciais em várias subseções, então a capacitação é o pontapé inicial. Pessoal, estamos aqui com um advogado já conceituado na cidade do direito do trabalho, especialista em direito do trabalho e também secretário da OAB Paraíba. Então você, jovem advogado, aproveite essa oportunidade. Eu acredito, né, doutor Diego, que vão vir muitas oportunidades para quem quiser seguir nesse nicho. E quais são os projetos da OAB nesse ano para o advogado e também para as pessoas que estão precisando, né, de ajuda aí no direito do trabalho, que foram vítimas? Perfeito. A OAB, ela tem aí uma pasta da Secretaria-Geral, que está coordenada tanto por mim como a advogada Ana Paula, sob a batuta do nosso presidente Arthur Tagino. Nós cuidamos da parte estrutural, por exemplo, da OAB, e muitos colegas não sabem, mas aquela contribuição daquela anuidade, inclusive nós estamos falando de uma das mais baratas do país, em que o jovem advogado nos 5 primeiros anos tem apenas o pagamento de 50% dessa anuidade. Essa anuidade ela é transformada em benefício. Diego, como é que a OAB chega na ponta para ajudar a advocacia? Basta lhe dizer que nós temos, talvez você não saiba, mais de 115 salas de advogados. Então você vai na Justiça do Trabalho de João Pessoa, tem uma sala do advogado. Você vai lá em Santa Rita, tem uma sala do advogado. Você vai no TRT, tem uma sala do advogado. E vários parlatórios em presídios, várias salas espalhadas em fórum. Na própria OAB, no centro, tem um espaço da advocacia. Então tudo isso tem um custo e tudo isso é uma forma de nós, quanto gestores temporários da ordem, retornarmos em serviço a anuidade que é paga de forma suada por nossa categoria. Além de capacitações, como nós já falamos aqui, e de uma série de outras ações que a ordem faz em prol da nossa classe. Eu sempre reitero aqui que tudo é caro, tudo tem um custo. Então, a Caixa dos Advogados, hoje em dia, tem salão de cabeleireiro para as advogadas, temos campeonatos, corridas, várias
ofertas aos advogados aqui na nossa cidade. E tudo isso tem um custo. Se nós, advogados, não cumprimos com a nossa obrigação de pagar a anuidade, isso uma hora a conta não vai bater. Não é isso, doutor Diego? Perfeito. Está, inclusive, agora lançada a maior campanha de vacinação da história da OAB da Paraíba, organizada pela Caixa de Assistência, liderada por nosso competente presidente Rodrigo Farias, e existe um custo para adquirir aquelas doses, mas a gente sabe que, bem gerido, a gente consegue chegar na ponta e consegue atender a advocacia, a exemplo do Ius Brasil, que está sendo ofertado de forma gratuita para o advogado que tem até 1 ano, inclusive com inteligência artificial. Para o advogado que já passou do primeiro ano da advocacia, tem um convênio que reduz significativamente o plano. Isso permite que você tenha acesso a um banco de dados de jurisprudências, de precedentes, de forma segura, qualificada e eficiente. Então, tudo isso são preocupações que a Ordem apresenta com a classe e que faz com que a gente mova a nossa força de trabalho, voluntário por sinal. Talvez um ou outro colega mais desavisado não saiba, mas os cargos da OAB, eles não são remunerados por salário, é apenas um conjunto de voluntariado movido pela força de prestar um serviço à nossa classe, e a gente vem fazendo isso de forma satisfatória por gostarmos dessa missão e por entendermos a importância da advocacia. Doutor Diego, entre os nossos telespectadores temos advogados e também temos cidadãos comuns. Vamos lá, vamos falar para os cidadãos onde eles vão entrar em contato em caso de se sentirem lesados em suas relações laborais. Nós, por dever de transparência e de honestidade na informação, é importante que a gente deixe claro que o trabalhador ele pode sim ajuizar uma reclamação trabalhista independente da presença de um advogado, tá certo? É o que a gente chama de capacidade postulatória. Ocorre que isso não é recomendável, porque eu também posso me automedicar, achar que sei que eu estou com a doença A, com a doença B, tomar o medicamento A, o medicamento B, e a chance daquilo dar errado é muito grande, tá certo? Então, assim, nosso conselho é que você procure um advogado de sua confiança, para que você possa relatar os fatos do teu contrato de trabalho e ele possa, de forma técnica, levar isso para a justiça. Inclusive, costumo dizer que você sequer vai pagar esse advogado. Por quê? Aquela imagem de direito que você tinha, você acha que você tem direito a 1 hora extra e a um repouso semanal remunerado. Quando você conversa com um profissional, você vai perceber também que suas férias estavam vencidas e aquelas férias você teria direito em dobro. Que seu aviso prévio você ficou totalmente em casa, isso é ilegal, você vai receber um outro aviso prévio. Sua rescisão foi paga no 11º dia, deveria ser no 10º dia, isso tem uma multa do valor de um salário. Quando ele consegue cobrar tudo dentro da técnica que lhe é peculiar, porque estudou para isso, e o cidadão não tem a obrigação de saber daquilo, assim também como eu não sei me medicar, você acaba tendo uma elevação do valor da rescisão e, por consequência, ainda quando retirar o percentual justo do trabalho que foi prestado pelo aquele advogado, ainda assim você ficará com um valor maior do que você almejava no início. E para finalizar, agora uma mensagem para o jovem advogado, onde ele vai entrar em contato para se inscrever nos cursos de pós-graduação, nos cursos gratuitos oferecidos pela Escola Superior de Advocacia. Para o jovem advogado, o primeiro conselho é que siga as páginas das redes sociais do OAB, da Escola Superior de Advocacia, da Caixa de Assistência, para que você tenha uma informação rápida sobre as campanhas, sobre as vantagens, sobre os cursos, sobre as ações efetivas da OAB na sua vida. Além disso, nós que prezamos por uma OAB plural, horizontal, convidamos você que tem interesse na área a manifestar esse interesse participando da Comissão de Direito do Trabalho, onde você vai encontrar outros colegas que estão na mesma área que vocês e que vocês formam grupos de estudos, um ajuda na dúvida do outro, tem dali sai network, parceria de processos, então é importante vocês participarem, porque hoje estou na condição de secretário-geral, o presidente Arce está na condição de presidente, mas nós não somos. Amanhã nós passaremos o bastão para outras pessoas, porque essa instituição ela existe antes da gente e certamente continuará depois que nós passarmos, porque o verdadeiro dono e a verdadeira dona da OAB são vocês, advogados. Por isso, participem da OAB para que ela fique exatamente do jeito que vocês almejam. Isso só vai ser possível com a participação de cada um. Belas palavras. E uma
excelente participação aqui no programa OAB TV. Eu quero agradecer sua presença, quero dizer que o nosso espaço sempre estará aberto. Eu que agradeço. E foi uma entrevista linda, muitas pessoas vão querer acompanhar. E assim, o direito do trabalho, pessoal, a gente tem, é amplo. A gente não consegue em uma entrevista só abranger todos os assuntos. Eu queria aqui falar também do empregador, vai ficar para uma próxima oportunidade. Agradecer, desejar que Deus abençoe, né, o seu pleito agora como secretário. Obrigado. Eu não quero deixar de falar também o que é que está sendo essa experiência para você como secretário da Ordem? Está sendo bastante gratificante. A Secretaria da OAB cuida da parte de funcionário, da parte de contrato, da parte estrutural e também a porta de entrada da advocacia. Aqueles que passam no exame da Ordem, concluem o curso de Direito e almejam a tão sonhada carteira vermelha, precisam requerer na Secretaria-Geral, que tem um órgão específico, colegiado, que é a primeira Câmara, que delibera, debate e vota se aquela pessoa entra ou se não entra nos quadros da OAB. Então, de fato, servir a nossa classe é sempre uma missão muito honrosa e gratificante. E só para finalizar, Germana, ao mesmo tempo que a gente parabeniza o programa, estender os parabéns a todos os trabalhadores que nos acompanham. Afinal de contas, esse 1º de maio é o dia que simboliza a luta do direito do trabalho e a gente não pode deixar aqui de registrar a importância dessa data e a importância que cada uma e que cada um dos trabalhadores tem na nossa sociedade. E a gente sabe que ser trabalhador, sair de casa, acordar cedo, é sim, né, muito digno, mas às vezes muito difícil, né? Às vezes é cansativo, mas eu digo sempre que nada vence o trabalho, né, doutor Diego? Perfeito. A OAB TV fica por aqui. Nos siga no Instagram e saiba que temos um canal no YouTube, @OABPB, onde temos todas as entrevistas gravadas. Ficaremos por aqui. Até mais.